Se você gosta de ações baratas e fundos imobiliários pensando no longo prazo, me acompanhe nesse vídeo porque eu pedi para os nossos analistas separar dois ativos bastante interessantes e vamos falar a respeito deles logo após a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalizo, que é minha empresa de análise e recomendações, e hoje, como eu comentei, vamos falar de ações e de fundos imobiliários. Não se esqueçam, claro, de se inscrever no canal e quem gostar aqui do conteúdo, já peço a gentileza também de compartilhar. Como hoje nós vamos falar de uma ação e um fundo imobiliário do mesmo segmento do setor de shopping centers, eu acho que é interessante primeiro contextualizar e falar um pouco sobre esse setor. É um setor gigante, como a gente pode ver aqui nesses dados, mais de quase 160 bilhões de reais de faturamento, mais de 1 milhão de empregos, é um setor bastante representativo na economia. E historicamente, quando nós pegamos o segmento de mercado imobiliário, imóveis, o setor de shopping centers é o mais resiliente. Poxa, Thiago, como assim é o mais resiliente se a gente viu o que aconteceu aí na crise? Pois é, foi a primeira vez que a crise pegou justamente esse setor que historicamente tem taxas de vacância mais baixas, historicamente tem taxas de inadimplência mais baixas, né? Principalmente aqueles shoppings que são bem localizados, aqueles shoppings que têm bons imóveis. Então, quando a gente olha de um tempo mais de longo prazo, é um dos segmentos mais interessantes, sim, para aquelas pessoas, para aqueles investidores que gostam de investir pensando não só com a receita que os shoppings vão fazer, mas pensando também em comprar bons ativos imobiliários. Outra questão que vale a pena comentar é que muita gente faz uma comparação equivocada com o segmento de shoppings aqui no Brasil, com outros ao redor do mundo, especialmente com o americano. Para vocês terem uma ideia, 15% das pessoas vão nos shoppings aqui no Brasil para comer, 18% pelos serviços oferecidos, 26% para passar tempo livre e 23% apenas para fazer compras. Então é diferente, né? A gente sabe que tem essa questão do ar-condicionado, tem essa questão da segurança também. Então o brasileiro ele não vai só nos shoppings para fazer compras, até porque quando a gente olha no longo prazo, boa parte das compras que a gente poderia fazer no shopping, a gente pode, por exemplo, fazer online, né? Então é uma atividade, um lazer diferente também no shopping, tem cinema, tem a questão do estacionamento. Claro que eu estou sempre falando aqui daqueles shoppings que são bem localizados, é importante sempre a gente separar o joio do trigo, mas o setor é um setor bom sim, né? E não tem nada a ver com o mercado americano, né? Fora que a quantidade de shoppings que nós temos hoje no mercado americano não dá nem para comparar, por exemplo, com o que nós temos aqui no mercado brasileiro. E tem outra questão bastante importante, né? Porque muita gente pode pensar, poxa, mas as pessoas também têm que consumir. Claro que o shopping também faz uma receita boa com essa questão da venda das lojas. Tá? E qual é o perfil hoje da maior parte das lojas grandes? São do setor de vestuário. Né? Tanto que a gente pega aqui de 2017 para cá, o gráfico ali continua mostrando que o setor de vestuário é o mais representativo. Então a gente tem várias marcas gigantescas como C&A, Renner, e o que acontece? A dinâmica do e-commerce para varejo de vestuário é diferente da dinâmica do e-commerce para compra de eletrodomésticos, de celulares e assim por diante. Então, mesmo que a pandemia tenha acelerado bastante a questão de pessoas comprarem roupa pela internet, né, é diferente dos outros segmentos e por muitos e muitos anos as pessoas vão preferir ir nos shoppings ou ir nas lojas para experimentar, né, entender se aquela roupa é adequada para elas ou não. Então tem mais essa questão que no longo prazo, né, essas grandes âncoras aqui vão continuar abrindo lojas e preferencialmente, né, por toda essa questão que nós comentamos aqui, em grandes shopping centers. Né? Sem contar que tem toda essa possibilidade de integração do online com os shopping centers, mas como o pessoal aqui da análise costuma falar, não vamos contar com isso. Né? Os shoppings não precisam dessa parte online, vamos dizer assim, ou mesmo servindo como um hub que a pessoa pede e o produto vai ser pego lá no shopping, vai ser entregue, enfim. Simplesmente com a atividade que eles já têm hoje, que eles já exercem, né? A receita vai se manter aí nos próximos anos. Outra questão importante quando a gente pensa no curto prazo é que a entrega de shoppings novos em função da crise vai ser menor. A gente olha aqui o gráfico até 2013, um monte de shoppings aí sendo inaugurados. Esse ano vai ter poucas inaugurações e nos próximos anos também.
né? O mercado ele tem que reaquecer bem até as construções de shoppings, principalmente os maiores, aí voltar. Claro que aqueles mais bem localizados têm uma barreira de proteção contra um shopping novo que fosse ser aberto, próximo, enfim, mas essas empresas aqui acabam se beneficiando da não abertura de novos shoppings, tá? Claro que a questão da crise, como eu falei, impactou muito, né? Já que fechou estacionamento, fechou cinema, inclusive a gente tinha uma expectativa já na virada ali de 2020 para 2021, que as restrições fossem menores, isso acabou não ocorrendo e acabou frustrando um pouco, claro, o mercado, tanto que daqui a um pouco a gente vai olhar ali o que aconteceu com o preço das ações. As ações permaneceram baixas, né? Talvez hoje ainda seja um dos setores mais baratos da Bolsa, o setor de shopping centers, né? Então hoje nós temos a oportunidade também de comprar um setor que continua descontado, ações baratas e ativos de bastante qualidade. A gente não pode esquecer que a maior parte, alguns não são tão bons, mas a maior parte dessas empresas de shopping, fundos imobiliários que nós temos aqui na Bolsa, são de empresas que têm uma gestão boa e têm excelentes ativos. Além disso, esse setor é bastante fragmentado. Como nós podemos observar aqui nesse gráfico, tirando a BR Malls, a Alliance Sonae, agora as duas vão juntar, Multiplan e Iguatemi, mais de 80% do mercado está na mão de outras empresas, né? Então, mesmo que nós tenhamos alguma restrição do CAD, que está bastante permissivo, existe sim uma grande possibilidade desse mercado continuar se consolidando. E quanto maior for a empresa, melhor, porque mais poder de barganha ela tem com os lojistas, mesmo que sejam grandes lojistas. Então, nesse segmento, quanto maior a empresa, melhor. Lembrando que o pessoal da análise gosta bastante do segmento de shopping centers, inclusive nós temos recomendações de fundos imobiliários e tem uma empresa que tem uma participação boa na nossa carteira micro e small cap, que eu vou mostrar aqui para vocês. Ela tem um desempenho fantástico aí desde 2017, tá? Então a gente gosta sim, entende que esse segmento está barato. Lembrando que essas carteiras são de baixo giro, né? Com 10 minutos por mês, vocês conseguem acompanhar e se tiver alguma alteração fazer, mas não é para ficar todos os meses aí trocando as ações da carteira, pelo contrário, é de longo prazo. Inclusive, vou deixar para vocês aqui um cupom, o Rentabilidade, que dá desconto nas nossas assinaturas Full Trader e carteiras, as informações todas aqui na descrição. Então, depois de falar um pouco sobre o setor, vamos falar sobre o primeiro ativo, a primeira empresa, a Alliance Sonae, a Also 3, que é a maior administradora de shoppings do Brasil. São 39 shoppings, né? 27 são de operação dela, 11 são shoppings que ela faz administração, são shoppings de terceiro, são 7 mil lojas. Em 2019 foi mais de 18 bilhões de reais em vendas, enfim, é uma gigante do mercado. Lembrando que a empresa foi criada em 2019, ela nasceu em 2019, da fusão da Alliance com a Sonae Sierra, né, que eram duas empresas que não estavam numa condição tão boa naquele momento e que de lá para cá também fizeram um trabalho bem interessante de reestruturação. Lembrando que recentemente a Alliance Sonae conseguiu finalmente comprar a BR Malls, né? Eles vão fazer uma troca de uma parte em dinheiro, uma parte em ações, inclusive as datas em breve aí vão ser definidas, e nós comentamos algumas vezes até que a BR Malls demorou demais para aceitar, até porque a BR Malls também está barata, né? Ela também é uma empresa que passou por uma reestruturação grande nos últimos anos, ela deu uma limpada no portfólio e fazia todo sentido sim a junção aí das duas companhias, tá? Claro que eles têm alguns ativos que são sobrepostos, esses ativos eles devem ser vendidos, inclusive tem a possibilidade aí de alguns fundos imobiliários comprarem esses ativos, né? Então tem a possibilidade, inclusive, né, de nos próximos anos, talvez não agora, mas nos próximos anos, as duas empresas juntas também continuar fazendo mais aquisições, né? Inclusive antes de sair o negócio da Alliance com a BR Malls, a BR Malls estava negociando com outra empresa, com a Arcari Vaillant, que tem mais de 24 shopping centers, estava negociando a fusão entre as duas companhias, tá? Então existe sim essa possibilidade do setor continuar esse movimento aí de consolidação. E claro que os resultados da Alliance Sonae, assim como as outras do setor, pioraram bastante durante a crise, porém a gente já observa aí desde o final do ano passado uma franca recuperação, inclusive com vários shoppings, inclusive vendendo acima do pré-pandemia. Quando nós pegamos aqui os indicadores, tanto financeiros quanto operacionais da Alliance Sonae, eles estão bastante positivos.
A gente pega os resultados que eles apresentaram agora no primeiro trimestre, a receita líquida subiu 32% e a empresa aqui, o lucro subiu aí 33%. Né? Claro que nós tivemos um grande número de renegociações que foram feitas, né? A inadimplência subiu e tudo mais, mas isso vem melhorando de forma consistente, mostrando toda essa resiliência do setor. Além disso, quando nós olhamos aqui os dados operacionais, as vendas totais subiram 61%. Isso aqui é considerando o primeiro trimestre desse ano em relação ao primeiro trimestre do ano passado. As vendas por metro quadrado também subiram 55%. As vendas em mesmas lojas, que no ano passado tinham caído 27%, subiram 53% esse ano. Os custos de ocupação diminuíram, que é positivo. A inadimplência caiu de 13,6% para 6% e vai cair mais. E a taxa de ocupação subiu de 95 para 96, né? Então a taxa de ocupação continua elevada. Claro que muita gente não estava pagando, mas ela continua elevada, tá? E a parte do ABL, enfim, ele continuou o mesmo, porque a empresa não colocou mais shoppings, né? Mas a gente percebe aqui, olhando, né, os números, que claramente a empresa conseguiu se recuperar bem, né? Lembrando que a Alliance Sonai tem uma situação de caixa bastante tranquila. Ela tem uma dívida líquida negativa em torno de 1 bilhão e 800 milhões de reais. É uma das empresas mais sólidas nesse sentido da Bolsa, né? Já que ela não tem endividamento e tem toda essa grana aqui em caixa. Tá? Então ainda tem bastante coisa para acontecer aqui com essa empresa e com esse setor, inclusive, né? Deixem o like de vocês aqui e comentem se vocês gostam ou não do setor de shoppings, se vocês têm ações na carteira, se pretendem ter, né? Até para a gente entender se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Aqui nós temos o gráfico da Alliance Sonai, né? Esse ano aqui as ações estão com uma baixa de 8%, mas quando a gente considera do final de 2019 para cá, as ações ainda estão com uma baixa de 65%. Claro que os resultados pioraram. Quando a gente olha a questão dos imóveis, também tiveram um reajuste para baixo, né? O valor desses imóveis, mesmo que no longo prazo eles se recuperem. A gente também não pode esquecer que nesses momentos de inflação mais elevadas, ter ativos reais como shopping centers também é bastante interessante, né? Mas o mercado não olhou para isso, né, pessoal? A empresa melhorou para caramba e o mercado simplesmente ignorou isso, tanto que a ação continua lá no fundo do poço, né? Claro que a gente não tem a menor ideia de quando pode subir, mas olhando a ação, claramente é um ativo bastante barato, né? E vamos falar também sobre o fundo imobiliário de shopping centers, o XP Malls, que tem 15 shoppings na carteira. E aqui vale ressaltar a qualidade do portfólio, né? Um dos melhores portfólios quando a gente olha os imóveis, né? Tem o Catarina Fashion Outlet, o Cidade Jardim, o Shopping Ponta Negra, que são de bastante destaque, né? Claro que assim como as empresas de shopping, os fundos imobiliários sofreram bastante, não só em termos de cotação, mas principalmente a receita, né? O dividendo, o aluguel lá, que é o grande atrativo dos fundos imobiliários, né? Então é um setor que também está bastante defasado e que nós temos várias empresas aí que têm uma qualidade bastante interessante e vários FIIs que têm uma qualidade bastante interessante, como é o caso aqui do XP Malls. Aqui nós temos, né, diversificação regional, basicamente é Sudeste, quase 70%, Norte 10%, Nordeste 22%, lembrando, claro, que os principais imóveis, né, isso não só de shopping centers, estão na região Sudeste, especialmente São Paulo, e tem uma diversificação boa aqui por administrador, JHSF, Alliance Sonai, BR Malls, Ancar Envioe, que é essa que eu tinha comentado, que a BR Malls estava tentando fazer uma fusão. Nós tivemos já uma boa normalização da distribuição de proventos por cota, né? Como eu comentei, sofreu demais em meio à crise, né? E já tem normalizado, inclusive pagando aí acima de 60 centavos, né? Lembrando que esse aqui é outro fundo imobiliário que também está operando abaixo do valor patrimonial. Claro que nós temos riscos, talvez hoje o principal risco desse fundo em relação à questão do endividamento, a questão da alavancagem, né? Já que eles fizeram dívida para fazer aquisições lá em 2018, principalmente, tá? Que são essas que são indexadas aqui ao IPCA, né? E tem uma taxa maior, por exemplo, essa aqui de 153 milhões de reais, ela paga IPCA mais 7,3%. Claro que ninguém imaginava lá em 2018 que a gente já está passando por essa situação aqui,
mas enfim, né, é um fator a se observar. Né? A gente vê outras gestoras, outros fundos, como é o caso do BTG, equalizando melhor essa questão aqui do endividamento, mas como o pessoal da análise comenta sempre que nada preocupante, vamos dizer assim, e que nesse momento possa atrapalhar no pagamento aí dos rendimentos do fundo, que, como eu falei, finalmente foram equalizados. Né? Então nós entendemos sim que esse é um fundo imobiliário de bastante qualidade, né? Principalmente em relação a essa questão dos imóveis, é outro fundo que opera abaixo do valor patrimonial, e lembro que nós temos a nossa carteira recomendada também aqui de FIIs e REITs, né? Que são os primos americanos aí dos fundos imobiliários brasileiros. Tá? A nossa carteira está performando bem acima aí do IFIX, com 62% contra 25% do IFIX, e é uma carteira que busca não só essa questão do provento mensal, mas essa questão da diversificação, não só aqui no Brasil, mas fora também, e claro, o ganho com a valorização da cota. Né? E como a gente comenta sempre, momentos de inflação são bastante positivos para ter ativos reais, como são o caso aqui dos imóveis. Tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!